Primeiramente, bom dia aí para todos, né? Eu peço desculpa, eu estou com um problema aqui na plataforma, a minha webcam não funciona de forma alguma, testamos aqui, trocamos de máquina, enfim, não deu certo, tá? Mas agradeço aí a todos a inscrição, a participação. O intuito aí de hoje é a gente falar nesse webinar aqui sobre Delinea, sobre soluções de PAN, né, de auditoria, gerenciamento de acesso. Com isso, quem vai estar participando comigo aqui é o Juliano Fortes, do Delinea, né? Ele é um gerente de canais, fica no Rio de Janeiro, ele que apoia a nossa região, apoia aí com os assuntos de Delinea, e eu também conto com apoio no final aí para o sorteio da Gisele, para conduzir o sorteio aí da Alexa, tá? A ideia aqui é a gente ser um bate-papo, tá? Tem um PPT para a gente ficar orientado, mas assim, é deixar a coisa bem tranquila aí para que vocês possam fazer as suas perguntas, tirem as suas dúvidas, né? E a gente consiga repassar o conhecimento aí para vocês, tá bom? Eu vou pedir só para o Juliano passar para a próxima página, por favor, Juliano. Telinha aí. Creio que todos já conhecem aí a IN Tecnologia, né? Mas vamos falar um pouquinho quem é a IN. A IN é uma empresa aqui de Goiás, tá? A gente está situado aqui na cidade empresarial, em Aparecida de Goiânia. Nós temos mais de 13 anos aí de atuação dentro do mercado, né? Trabalhamos tanto no mercado como no mercado com alguns outros clientes também fora de Goiás, do Centro-Oeste e fora de Goiás, consequentemente, onde que nós focamos em alguns players, né, sempre voltados para o mundo de cibersegurança, nuvem, né, e infraestrutura, tá? Então a gente tem aí como parceiros a Delinea, que faz toda a parte de cofre de senhas, PA, Sophos, faz firewall, endpoint, access point, switches, gateway de e-mail, né? Darktrace, falando de Cyber IA, Acronis com a parte de backups e recovery de dados, Fortinet também com Firewall, toda a solução, Microsoft e AWS com nuvem, tá? A gente trabalha com a venda desses produtos, com a implementação, com a sustentação, com a parte de observabilidade, tanto no modelo CAPEX, que é um modelo de venda tradicional, né? E agora, por último, a gente tem ofertado bastante os modelos aí como serviço, que é o OPEX, que a gente consegue agregar valores, né? Eu consigo agregar aí toda a estrutura da IN aqui, com todo o know-how técnico para estar entregando como serviço aí para vocês, tá bom? E para então, hoje o objetivo é a gente falar aí de Delinea, né? Então, como eu já disse anteriormente, eu trouxe conosco aqui o Juliano. O Juliano já tem bastante tempo aí de mercado, né? Trabalhou em várias empresas desse mundo de cibersegurança e agora está conosco aqui apoiando esse webinar, né? E apoiando a IN Tecnologia no que tange a cofres de senha, tá? Então eu vou deixar aberta a palavra aí para o Juliano e deixo aí para todos também, fiquem à vontade, pode chamar aqui no bate-papo ou então no perguntas que a gente troca uma ideia e a gente vai respondendo a todos vocês, tá bom? Obrigado, Alessio. Obrigado a Juliano, todos. obrigado, tá? Por estar Obrigado. participando aí conosco aí desse webinar e deixo aí contigo. Pergunta tradicional, vocês me escutam, né? Me escuta? Sim, estamos te ouvindo. Não, maravilha. Obrigado, Alessio. Obrigado a todos vocês por um tempo para a gente conversar um pouquinho sobre Delinea, tá? Queria agradecer a IN pela oportunidade de trazer vocês para cá. A IN é o nosso principal canal da região. Temos casos de sucesso já. Então, está preparado para implementar, conhece da solução. Então, vamos bater um papo aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se tiver alguma coisa aqui, instalar alguma coisa para vocês, fiquem à vontade para procurar a mim ou a Alessio para que a gente possa trabalhar com vocês as necessidades, tá? Eu vou deixar aberto aqui, vou ficar de olho aqui nas perguntas e no chat.
como o Alessio comentou, a apresentação é um guia, mas a ideia é a gente debater o máximo possível. Então, fique à vontade para perguntar, por favor, tá? Bom, seguindo aqui, falando um pouco da Delinea, né? A Delinea é uma empresa muito motivada por dois pilares, digamos assim, né? Um pilar de segurança, claro, a gente é uma solução que traz uma camada, um envelope de segurança muito grande, e também muito de auditoria, né? Então, dentro desse universo de segurança que existe, existem várias bordas, né? Então, você tem a borda de rede, por exemplo, você tem a borda de endpoint e tal. A gente é uma empresa que a gente vai trabalhar na camada da identidade. Tá? E dentro desse mundo da identidade, você tem o IAM, gestão de AD e tal, você tem IGA, que é compliance, auditoria sobre todo mundo de Active Directory. No meio do caminho existe um negócio chamado contas privilegiadas, que o mercado conhece como PAN. A Delinea é uma empresa focada no mundo de PAN. A gente faz gestão de contas privilegiadas. Tá? É o cara que tem um admin, por exemplo, que é o usuário que tem mais, digamos, entre aspas, poder dentro de um servidor Windows ou Linux, por exemplo, para executar o que ele quer. Então, uma vez vazada uma credencial dessa, você tem um risco muito grande. A gente vê alguns números interessantes aqui. Forrester, por exemplo, 80% das brechas de segurança tem alguma coisa a ver com conta privilegiada. E eu vou dar um exemplo. No slide ali da IN, tinha um fabricante lá que eu trabalhei por 10 anos, de segurança de rede. Vou contar aqui uma história minha. Um cliente grande no Rio de Janeiro, uma universidade muito grande, espalhada pelo Brasil, mas com sede no Rio de Janeiro, que tinha as melhores soluções de firewall, tinha as melhores soluções de endpoint, tinha um CIEM espetacular. Quer dizer, o cara tinha tudo do melhor lá, mas ele não tinha gestão de conta privilegiada. O que aconteceu? Vazou uma credencial privilegiada por um ex-aluno, quer dizer, engenharia social aí no meio, conseguiram entrar no servidor através de uma VPN com a credencial roubada, e o resto foi história. Instalou-se um ransomware, a empresa ficou 5 dias sem faturar. Quer dizer, todos esses projetos de TI perdeu-se muito mais dinheiro que o custo de todos os projetos de TI. Então, o que eu estou querendo dizer? A borda da identidade é uma borda que não pode ser ignorada, porque se você tiver tudo do bom e do melhor, mas se você não olhar a identidade, você simplesmente passa por cima de tudo. E você entra no seu ambiente e você pode ter um ataque mais perigoso. Então, esses são alguns números aqui. O Modern Threat Landscape, 74% dos ataques iniciam com abuso de credencial, e o Verizon, 81%, são invasões de resultados de senha fracas, roubadas, reutilizadas. Tem muita questão de engenharia social, né? Quem aqui não recebe aqueles e-mails forçando você a passar alguma credencial, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Agora, com uma solução de PAN, a gente cria uma camada gigantesca de segurança em cima disso, para mesmo que aconteça algum vazamento de credencial, você tem aí a trilha de segurança e a trilha de auditoria para envelopar esse negócio. Tá? Continuando aqui, falando um pouco da história da Delinea, é uma empresa bem jovem. A marca Delinea existe desde fevereiro de 22, mas a gente é a fusão de outras duas empresas. Tá? Porque de onde surgiu essa fusão? O Gartner define muito bem o PAN como dois lados da moeda. Tá? Então, a gente tem, na definição do Gartner, o lado de PAN tradicional, que aí sim, é o lado do mais conhecido cofre de senhas. Basicamente, um ambiente sem cofre de senhas, todos os administradores pegam o seu admin compartilhado, não sei, e logam nos servidores, sem controle, sem auditoria, sem gravação de sessão, sem focar na rotação de senha, por exemplo. Então, a gente roda um discovery dentro da rede do cliente, de vocês, tá? A gente roda um discovery, a ferramenta vai apontar, essas são suas contas privilegiadas, seja de Windows, seja de Linux e tal. Você pega essas contas todas, joga para dentro de um cofre e aí você começa a ter uma métrica de controle. Então, por exemplo, ninguém mais vai acessar o servidor diretamente da máquina. Você vai acessar, você vai entrar num cofre. Para entrar num cofre, você faz um MFA. E quando você entra no cofre, de acordo com o teu perfil conectado no AD, né, a solução é totalmente integrada no AD, de acordo com o teu perfil, você vai ter, entre aspas, um cardápio de segredos disponíveis para você consumir. O segredo pode ser um usuário e senha, por exemplo, de um servidor, de um dispositivo de rede, enfim, você pode lançar uma sessão de SQL logada, por exemplo,
Então, você vai botar os serviços críticos que usam essas credenciais privilegiadas dentro do cofre e vai acessar ali por dentro. E aí, o que você consegue fazer? Como eu comentei, MFA para entrar. Então, primeira fator, aí você já cria um segundo fator de autenticação, pode criar até mais de um, se for o caso. Você pode ter gravação de sessão, você vai rotacionar suas senhas automaticamente. Você pode ou não dar a possibilidade do usuário enxergar a senha, geralmente não. Você pode fazer fluxo de aprovação, por exemplo, eu tenho um serviço aqui que é muito crítico. Mesmo que eu tenha entrado no cofre para fazer entrado no cofre fazendo MFA para acessar esse segredo, eu preciso de autorização do diretor. Então, eu entro no fluxo de aprovação, defino uma janela de manutenção e aí eu tenho acesso ao segredo. Então, quer dizer, você tem uma trilha de auditoria fortíssima e uma trilha de segurança fortíssima. São os maiores motivadores quando os clientes chegam para a gente. Ou o cliente tem noção, cara, eu entendo o que é conta privilegiada, sei que eu preciso cuidar disso, porque eventualmente eu vou ter um problema com isso. Ou a empresa que teve algum tipo de incidente, opa, peraí, eu preciso olhar esse negócio. Ou empresas que estão passando por um processo de auditoria. Se alguma auditoria grande olhar o ambiente da tua empresa, certamente contas privilegiadas vai ser um ponto crítico. A gente teve um cliente aqui no Brasil que numeraram uma auditoria, fez um assessment lá no ambiente do cliente, definiram prioridades de 1 a 7. PAN foi a prioridade número 1. Vocês terem a noção, a criticidade de você ter que lidar com a credencial privilegiada. Tá? Outro exemplo, uma coisa que está um pouco em evidência agora, seguros de cybersecurity. O pessoal está preocupado com ransom, tá? E fazem seguros de cybersecurity. Se você não tiver PAN, você não consegue nem orçar o seguro de cybersecurity. A seguradora não faz o serviço do seguro se você não tiver um PAN. Tá? Então, esse é um lado da moeda que a gente vai explorar um pouco mais. E o outro lado da moeda do PAN é o que a gente chama de Privilege Elevation, elevação de privilégio. Aí é um conceito separado. É um conceito onde se tiram todos os administradores da rede, ninguém mais vai acessar um servidor usando o usuário admin. Eu vou entrar com o meu usuário Juliano, o Alessio vai entrar com o usuário Alessio dele do AD. Então, vou dar um exemplo. O Alessio entrou com o usuário, olha que legal, com o usuário do Active Directory dele, ele vai logar dentro do Linux, por exemplo, e o Linux vai conversar com a nossa solução de elevação de privilégio, e o Alessio está autorizado a fazer a ação A, B e C. Qualquer outra coisa, o Alessio não vai estar permitido, não tem permissão para fazer, ele não vai ter privilégio para fazer. Então, vamos supor, vou dar um exemplo fácil de entender, vamos supor que o trabalho do Alessio seja subir ou derrubar um Apache, por exemplo, só isso. É um exemplo fictício e tal. A gente configura no Server Suite, que é a nossa solução, o Alessio entrou, se ele executar o Apache, ele vai ter uma elevação de privilégio temporária só para fazer isso, e qualquer outra coisa em paralelo ele não consegue fazer. Por exemplo, instalar um ransom. Então, você cria aí, na elevação de privilégio, a gente diz que é a segunda fase de um PAN. Você cria um modelo de Zero Trust. Tá? Aí sim, você está dizendo especificamente o que a pessoa pode fazer. E mais, vamos lá, o Alessio entrou, vai executar o Apache. Eu posso pedir para ele fazer um MFA, olha o nível de segurança que você chega. Eu posso pedir para ele fazer um MFA para executar, fez MFA, executou o Apache, parou, fechou, não pode fazer mais nada. Então a gente chama que é just in time, só naquele momento, só o privilégio que ele precisa é just enough privilege, quer dizer, é um conceito de zero trust de identidade mesmo. Tá? Então, o Gartner define... alguém tem alguma dúvida? Desculpa. Tem chegando algumas dúvidas aqui. O Renato, ele pergunta aqui, como o produto acessa o ambiente HTTP, HTTPS e como realiza a troca de senhas? E posso configurar as políticas e trocas de senhas com agendas pré-definidas, exemplo, 3 em 3 dias, assim que alguém acessar? Sim, você pode configurar a rotação de senha de mês em mês, todo dia, é configurável. Tá? Isso aí você ajusta. Qual foi a outra pergunta? Desculpa. Como é que era a HTTP? Como o produto acessa ambientes HTTP, HTTPS, como realiza a troca de senha? A troca de senha é um comando, geralmente um comando SSH, geralmente ele faz a rotação de senha. Eu entendi que você está perguntando como é que eu faço acesso a um portal HTTPS, por exemplo. Se você tem um portal HTTPS, vou dar um caso de uso aqui. Uma agência de viagens tinha um
eles tinham para marcar passagem, eles tinham que ter uma credencial da Latam, outra da Gol, outra dos hotéis, etc. Era uma agência de viagem, né? Eram portais web. Isso era compartilhado com 500 pessoas com senha visível. O que eles fizeram? O portal da Latam, o portal da Gol viraram segredos dentro do Secret Server, que é o nosso cofre de senha, e as pessoas que entram, o Juliano entrou, está lá disponível o segredo para ser consumido. O Alessio entrou, está lá o segredo para ser disponível. Quer dizer, o HTTPS vai ser lançado por dentro do cofre, vai abrir uma nova janela e está lá. O acesso dele, ele trabalha, do ponto de vista de trabalho, normal. Do ponto de vista de segurança e auditoria, ele está sendo gravado, ele está sendo, enfim, tem todo o registro, que horas ele entrou, a gente está rotacionando a senha, você pode botar o workflow de aprovação e por aí vai. Não sei se ficou clara a resposta, se vocês queriam saber, por favor, sinaliza que a gente explora isso, tá? Bom, continuando aqui, esse é o mundo de PAN, segundo a definição do Gartner. O que existia antes? Existia uma empresa chamada Thycotic, que era muito forte no mundo de cofre, e tinha uma outra empresa chamada Centrify, que era muito forte no mundo de elevação. Um fundo de investimento conhecido, o TPG, viu isso como uma oportunidade, comprou as duas empresas e assim surgiu a Delinea. Tá? Então a Delinea surgiu de duas empresas que já estavam no mercado há bastante tempo, duas empresas que já eram ambas líderes do Gartner, ambas estavam mais ou menos aqui nessa região aqui do Gartner, mas já como líderes, tá? E a gente criou um portfólio extenso de PAN, muito alinhado com o que o Gartner entende que seja a necessidade dos clientes. E o resultado disso, acho que a gente pode ver, esse é o primeiro Gartner de julho de 22, esse é o primeiro Gartner da Delinea, e você vê que a gente já está muito bem posicionado. Então, acho que o mercado entendeu o portfólio da Delinea, que é amplo, compreende bem a necessidade de uma jornada de PAN, e a gente vai entrar mais em detalhe como é que a gente faz isso agora, tá? Alguém quer tirar mais alguma dúvida? Ou seguimos? Tem mais uma aqui do André. A integração com Azure ou outras clouds fazendo gestão do portal administrativo? Sim, sim. Já adiantando um pouquinho, a gente tem uma grande vantagem nossa de mercado, é que a gente roda isso como software as a service. Tá? Então, toda a parte de gestão de senha, a gente pode rodar isso na nossa nuvem, tá? Com certificação SOC 2, etc. e tal, para provar toda a segurança e toda a disponibilidade dela. Em cada subnet, a gente bota um conector. Então, por exemplo, você tem um ambiente na Amazon, você bota um conector lá, ele só vai fazer o meio de campo com a nuvem, e para lançar as sessões, e aí a partir daí você já consegue trazer os segredos para dentro do cofre e lançar tudo que você tiver dentro de uma Amazon. Eu tenho um ambiente on-prem, bota um conector dentro do on-prem e você vai ter acesso aos segredos que estão lá. Isso é uma vantagem grande nossa, porque você tem algumas soluções que rodam on-prem, você precisa de 15, 20 servidores para rodar a solução. A gente não, a gente só um conector que não precisa ser nem uma máquina de escada, pode ser um serviço de Windows. Então a gente tem uma arquitetura muito simples, tá? Mas eu preciso ter um ambiente on-prem. Também temos a versão on-prem, tá? Mas onde a gente faz uma diferença muito grande hoje na nuvem, por um motivo muito básico. A arquitetura é muito simples, a implementação é muito simples. Quando você tem um ambiente de 15, 20 servidores para rodar uma solução de PAN, como acontece com a grande maioria dos nossos concorrentes, acaba que até você botar esse negócio no ar é complicado, você tem que se preocupar com compra de hardware, compra de licença, fazer pentest em cima desse ambiente, com o ambiente crítico, tem que fazer pentest nisso, conectividade, balanceador de carga, etc. Então você cria uma implementação um tanto quanto complexa. A gente não, a gente consegue entregar isso as a service muito simples, tá? Seguimos? Vamos lá. Seguimos, então. Se o outro webinar ajudar, a gente segue. Vamos embora. Pronto. Eita, manteve a tela suja. Foi. Pronto. Agora sim. Então, vamos lá. Falando um pouquinho, então, da superfície de PAN que a gente avalia, né? O PAN tradicional, ele é muito focado nos administradores de rede. Acho que por motivos óbvios, né? O cara que é o admin é o cara que vai ter acesso aos servidores, vai ter privilégio total em cima de uma máquina. Então, geralmente, um projeto de PAN, ele começa focando nesses administradores de rede. Tá? Isso é crítico, é fundamental, mas não é só isso. Então, hoje, a gente consegue estender a superfície de PAN
para todos os ativos de rede, por exemplo. A gente tem cliente que quer que o firewall dele seja acessado por dentro do cofre. Por quê? Porque ele tem gravação de sessão, tem auditoria. Você pode fazer fluxo de aprovação para aprovar uma janela de manutenção, para o cara não entrar direto no firewall e a hora que ele quiser e beleza. Não, peraí, eu vou aprovar uma janela. Você vai entrar no cofre, vai solicitar uma janela, você vai passar por uma aprovação de 1, 2, 3, N pessoas e vamos definir que a sua janela vai ser quarta-feira de 11 à meia-noite. Você consegue amarrar muito, mais uma vez, auditoria e segurança. Tem N casos. Esse caso, por exemplo, da agência de viagens que eu comentei, é um caso que não foi exatamente usuário de TI, eram usuários de negócio. Essa agência de viagens tinha um time de 500 pessoas lidando com essas credenciais de companhias aéreas, de tudo. E, enfim, trouxe as credenciais para dentro do cofre e eles passaram a acessar com mais segurança, com auditoria, rotacionando senha, etc. Então, hoje, você tem identidades humanas também, e outro ponto importante, identidades não humanas. Você tem um negócio chamado contas de serviço, por exemplo, que são máquinas com máquinas, aplicações para aplicações, você tem ambiente de DevOps. Então, você tem uma série de... Você tem uma superfície de PAN muito extensa. Então, hoje a Delinea está olhando, está mirando isso. Então, se a gente pegar aqui, hoje a gente consegue olhar essa superfície inteira através do Secret Server. Tá? Então, tudo tem uma identidade. As identidades humanas e de máquinas estão se multiplicando e, enfim, tudo é porta de entrada. Tá? Adiantando um pouco, você pega o exemplo de DevOps, pipeline de desenvolvimento, não sei qual é o caso de vocês, mas a gente integra com um pipeline de desenvolvimento, tipo um Jenkins, um Kubernetes da vida. Cada pessoa, programador ou grupo de programadores, joga uma parte do código dentro lá, aí o pipeline de desenvolvimento faz o trabalho dele, que é testar esse negócio todo para no final sair um software. Essas partes, elas precisam de credencial. O que as pessoas fazem geralmente? Um péssimo hábito. Chumba credencial no código. E fica uma credencial lá documentada, lá, o cara compartilha no GitHub o código, está lá a credencial. Enfim, a gente pegou um cliente, o cara botou na documentação do software uma credencial privilegiada. Olha o perigo desse negócio. Então, a gente tem solução, por exemplo, que em vez de botar a credencial no código, você bota uma string que ele faz uma chamada para um cofre e te dá a resposta. Então, você consegue evitar a credencial vagando por aí. Tem uma pergunta aqui. Tem alguma pergunta, Écio? Temos sim, ó. Tem duas do Renato, tá? Delinea igual a Tycoric Centrify igual a Secret Server? Deixa eu voltar aqui, ó. O mundo Tycotic é o mundo aqui de PAN. Tá? Deixa eu pegar aqui o marcador. Então, o mundo Tycotic veio daqui do PAN. Então, isso aqui é o Secret Server. O mundo Centrify veio para cá, que é o mundo de elevação de privilégio. Então, esse cara aqui, grosso modo, é o Server Switch. Tá? Então, basicamente, hoje na Delinea, o que a gente tem de cofre veio da Tycotic, o que tem de elevação veio da Centrify, e a gente já está há um tempo trabalhando na integração disso tudo, que é o ponto onde a gente vai chegar mais no final da apresentação. Tá bom? Beleza. Deixa eu apagar a tela aqui, lições aprendidas. Apagar os desenhos, vamos embora. Tá, então passamos aqui. Beleza. E por cima disso tudo, falamos da identidade de cofre. Aqui a gente entra na parte focada em servidores, que é a parte de privilégio. Então, temos a superfície de PAN com todos os segredos jogados, cadastrados dentro de um cofre para ser consumidos por usuários que vão entrar no cofre. E, mais uma vez, outra seta aqui, elevação de privilégio. Aí sim, elevação de privilégio, como a gente comentou, Zero Trust de identidade, o usuário Juliano, o usuário Alessio, vão entrar no servidor Windows ou Linux e vão fazer exatamente o que eles estão aprovados para fazer. Qualquer outra coisa não se faz. Exemplo, botar um ransomware. Tá? E esse aqui é o nosso universo que a gente chama de PAN estendido, que é onde o que a Delinea hoje faz, e é o resultado da fusão das duas empresas, da criação da própria Delinea, né? E olhar a gente quer ser uma referência, um one-stop shop, como chama, né, de referência no PAN. Tá? Então, resumindo aqui do nosso universo de PAN, prevenção de roubo de identidade, aumentando a visibilidade,
prevenção de toda a superfície da identidade, consolidar os controles de acesso privilegiado para restringir movimento lateral. O movimento lateral por exemplo, foi o caso lá que eu comentei da Universidade aqui do Rio de Janeiro, por uma VPN, um roubo de credencial, o cara entrou dentro da rede, uma vez entrou, pegou um cara, aí fez um movimento lateral por trás dos faros, por trás de tudo. Tá? E, por último, a limitação de privilégio, mais uma vez, permitir que no acesso do servidor você faça só o que você precisa fazer, nada além disso, com auditoria, gravação de sessão e tudo. Tá? Essa aqui é o nosso portfólio completo de produtos, tá? Então, acho que aqui pode surgir, fica à vontade para perguntar. O nosso, falando de cofre, o nosso principal produto é o Secret Server. Tá? Então, ele é o cara que você vai fazer o discovery na sua rede, você vai identificar as credenciais privilegiadas, você vai trazer isso para um ambiente de cofre, aí você vai fazer o controle de acesso ao cofre, controle do lançamento das sessões, workflow de aprovação, gravação de sessão, acompanhamento em tempo real, e por aí vai. Tá? Então, esse é o coração assim, do cofre, é o Secret Server. Tá? A gente tem alguns add-ons. Connection Manager, ele é um add-on. Se você é um administrador que você tem que ter, sei lá, 5, 6 janelas de segredos diferentes abertos ao mesmo tempo. Sei lá, eu tenho um SQL, eu tenho um RDP, eu tenho, não sei, um portal específico aqui meu. Então, o Connection Manager te permite ter N janelas abertas ao mesmo tempo. Account Lifecycle Manager, esse é um cara que olha especificamente um tipo de conta muito perigosa, que é a conta de serviço, que é a conta que é máquina com máquina. Por que essa conta é perigosa? Porque geralmente se configura uma conta de serviço e se esquece. Por quê? Porque ela não tem um pai. É máquina com máquina. Então é uma conta privilegiada que fica jogada, e se esse negócio vaza de alguma forma, se alguém consegue roubar essa credencial, você tem um problema muito sério. Então, o que esse módulo faz? Primeiro, ele cria um workflow de aprovação de conta de serviço. Eu preciso que essa aplicação fale com essa aplicação. Tá bom. Vamos criar a conta. Quem é o pai dessa conta? É o Alessio. Então, o Alessio já está atrelado ali na solução, dentro do universo do Secret Server, que ele é o responsável pela conta de serviço criada aqui. Beleza. Não está mais em uso? Vamos criar uma política de decomissionamento dessa conta. Pô, peraí, se eu tenho uma conta de serviços que é perigosa, não está em uso, vamos criar uma métrica para decomissionar essa conta e matar essa conta. Para que eu vou ter uma conta privilegiada, solta por aí, que não está em uso? Então, mais uma vez, cercar as brechas de identidade para evitar um roubo, enfim. E em cima disso tudo, claro, já falamos, rotação de senha, não só da senha, por exemplo, entre uma aplicação e outra, mas a gente pega as dependências também. Essa senha aqui vai travar essa aqui, que vai travar essa aqui, que vai travar essa aqui. A gente consegue mapear a cadeia de dependências e rotacionar a cadeia inteira. Tá. DevOps Secret Vault, que é o exemplo que a gente comentou do ambiente de DevOps, ele é um primo do Secret Server, digamos assim, ele é um cofre de senhas também, mas o foco dele, o caso de uso dele é muito específico, é evitar chumbar credencial em código. Mais uma vez, existe aquele dilema entre, se tiver algum programador aqui, me perdoa, mas existe aquele dilema entre o desenvolvimento e a segurança. Geralmente o cara que desenvolve está focado em botar o software para funcionar. O cara de segurança não, é fazer a segurança, o envelope de segurança em cima disso tudo. Então, é muito comum credencial chumbado em código, é comum você ter credencial privilegiada listada em documentação de software, que é absurdo. O cara tem uma documentação pública que tem uma credencial privilegiada. Se o cara pega aquilo, ele entra na rede do cara. Então, o caso de uso aí é muito simples. Em vez de você botar uma credencial no código, bota uma string, que nada mais vai fazer é uma chamada para o cofre, e o cofre dá o ok ou não dá o ok. Tá. O último módulo aqui do mundo do Secret Server, a gente chama de Privileged Behavior Analytics. E esse módulo é interessante, ele é um módulo comportamental. Então, dando um exemplo prático, eu, Juliano, eu entrei no Secret Server, fiz MFA, tem lá disponível o meu cardápio de segredos disponíveis de acordo com a minha política dentro da solução. Lancei uma sessão, estou com gravação de sessão, estou com tudo. O que o Public Behavior Analytics vai avaliar?
Não, tá bom, o Juliano fez todo o processo, mas ele costuma acessar esse segredo dia de semana do escritório do Rio de Janeiro. Por que que esse acesso está vindo da China num domingo? Então ele vai te gerar um alerta, olha, cara, esse comportamento está esquisito. Dá uma olhada, investiga isso aqui. Então, seja por localização, seja por hora, enfim, seja por servidor, para onde está indo, fonte do usuário, sei lá, ele está olhando por cima essa massa de logs, tem uma camada de inteligência artificial aí no meio, e ele consegue pegar comportamentos esquisitos, digamos assim, e te gerar um alerta, olha, dá uma olhada nesse treco aqui, que esse negócio aqui está esquisito. Tá? Tem alguma dúvida aí, Alessio? Temos sim, temos sim. Manda aí. Quais são os recursos chave do Deline que diferenciam de outras soluções de gerenciamento de entidades privilegiadas do mercado? Esse é o nosso em cima dos concorrentes. Principal, eu já comentei aqui, é a arquitetura. Funcionalidade, a gente pega o nosso principal concorrente, sinceramente é muito parelho. A gente faz, tem uma coisinha ou outra que a gente faz, tem outra coisa que eles não fazem, mas assim, você pega as principais soluções, as boas soluções, as funcionalidades são parelhas. O que a gente tem de diferencial gigante é a arquitetura. Exemplo prático, a gente tem uma grande rede de farmácias no Brasil, mais específico no estado de Minas Gerais, que comprou a solução do concorrente em 1 ano e meio não foi 100% implementado. Por quê? Porque precisava de 15, 20 servidores, enfim, tinha que fazer a comunicação em cima desse treco todo, é muita coisa para gerenciar. Esse concorrente tem uma política de que qualquer mudança você precisa contratar os serviços profissionais direto da fábrica, que são caros, então isso cria problema de geração de orçamento, etc. Enfim, o que eu posso dizer? A gente em 3 semanas botou para rodar tudo. Então, na renovação da outra solução, a gente entrou e viramos toda a base para Delirium, porque a arquitetura é muito simples. Isso faz uma diferencial gigante para a gente. Mais uma vez, temos a versão on-prem dentro do cliente, mas a nossa versão na nuvem tem essa vantagem sensacional. No final do dia, o que acontece? O usuário da solução, desse tipo de solução com muitos servidores, o cara está mais preocupado em máquina, Windows e conectividade, etc. e tal. O usuário dele, ele está preocupado na estratégia de PAN dele, que é o que o cara, que é o que vocês clientes e a gente como fábrica, integradores, é onde a gente quer focar. É na tua dor. Como é que a gente foca na tua dor? É a estratégia de PAN. Você tem sua árvore de AD. O que cada grupo de AD quais segredos cada grupo de AD vai poder enxergar dentro do cofre? Quais segredos eu vou ter o workflow de aprovação que são mais críticos? Eu vou botar MFA na entrada do cofre. Quero botar MFA também para acessar um segredo. Quero rotacionar as senhas. Isso é uma estratégia de PAN. A gente quer focar nisso. Então, o diferencial nosso, sem dúvida, arquitetura. Mais alguma dúvida, Alessio? Boa. Tem mais uma aqui, ó. Falando em nuvem, tem sim. Falando em nuvem, exemplo, AWS, consigo adicionar a minha Access Key, função no cofre de acesso de aplicação, vai ser dentro do cofre? Oi, picotou um pouquinho, cara. Eu consigo adicionar? Até contou para mim. Ele está perguntando se ele consegue colocar a Access Key como uma função dentro do cofre para acessar a aplicação. Sim, a chave vai para dentro do cofre. Quando você lançar a sessão, a gente chama isso de lançador. Ele vai usar essa chave que está guardada dentro do cofre e vai lançar, por exemplo, uma aplicação logada. Não sei se é o caso específico. Mas, por exemplo, se o cara tem um SQL Studio, sei lá, na nuvem, quando você cria o lançador, o segredo dentro do cofre, aí você vai lançar esse segredo. Quando a gente lança um SQL Studio, por exemplo, você não está lançando um RDP onde você vai acessar a aplicação por dentro do servidor. Você já lança a aplicação logada. Não sei se é exatamente essa a dúvida. Beleza, vamos seguir aí. Tá. Beleza, então aqui é o mundo de cofre. É o mundo que veio, alguém perguntou, né? É o mundo que veio da Taicote, que tá. Agora, aqui a gente está falando de elevação de privilégio. Mais uma vez, a elevação de privilégio é uma solução complementar
ao mundo de cofre, né? Inclusive, a nossa solução, se tiver que funcionar com outro cofre, se o cliente já tem um outro cofre, por exemplo, pode funcionar muito boa. É claro que a gente vai ver mais para frente, com a Delina tem toda uma camada de integração de plataforma. Mas, basicamente, aqui é o seguinte, a gente tem duas soluções, Server Suite e Cloud Suite, que estão em fase final de virar um produto só, tá? Só para deixar claro, que são as nossas soluções de elevação de privilégio em servidores. Geralmente o Windows, Linux e Unix, né? Então, esse cara é aquele que vai fazer aquele controle de você tirar os administradores. Eu vou entrar, meu usuário Juliano, o usuário Alessio, uma vez mais, e vou ter só as atividades A, B e C permitidas, as outras não. E aqui a gente tem algumas coisas legais. Cliente que tem parque de Linux muito grande. É possível gerenciar privilégio em Linux através do comando sudo, editando o comando sudo. Se você tem 5 servidores, 10 servidores, beleza, você vai manualmente, você consegue lá gerenciar isso, é gerenciável. Se você tem 100, 200, 300, você não consegue. Tá? E aí, a solução, além da pegada de elevação de privilégio, como a gente comentou, você pode ter aí uma consolidação de identidade Linux. Olha que legal. Então, mais uma vez, eu não estou entrando com o usuário root, eu não estou usando a credencial root para entrar no Linux. Eu estou usando o usuário Juliano do Active Directory. A gente faz essa tradução por GPO. Então, com o meu usuário de AD, eu vou logar no Linux e vou ter a solução de elevação de privilégio, permitindo fazer atividade A, B ou C. Eu usei o exemplo lá do Apache, vou subir ou derrubar Apache. Se eu tentar botar um ransom, eu não consigo. Por quê? Porque eu não tenho privilégio. O meu privilégio é temporário só para o Apache. Tá? Então, não só para o mundo Windows, mas para o mundo Linux ainda tem essa vantagem. A gente consolida todo o acesso, toda a gestão de acesso, todas as credenciais, com log, com gravação de sessão, com tudo. A gente simplifica muito esse mundo. Tá? E a gente tem cliente bem grande, mais na frente tem um slide, vocês vão ver, a gente tem cliente bem grande usando esse negócio. Exatamente por isso. Você cria o modelo de Zero Trust de identidade em servidores, que é geralmente o seu ativo mais crítico. Tá? Simplificando aqui o desenho. Agora, continuando. Então, esses caras aqui são os dois caras de elevação de privilégios para servidores. Qual é a diferença entre os dois? O Server Switch ele foi o primeiro produto da Centrify. Foi criado em 2004, 2005, mais ou menos essa faixa. Quer dizer, tem quase 20 anos de desenvolvimento. E a base de usuários que ele integra é focada no Active Directory on-prem. Tá? Criou-se depois o Cloud Switch. Qual é a diferença desse cara? A base de usuários que ele olha não é só Active Directory on-prem. Ele pode olhar Active Directory na nuvem, ele pode olhar Okta, ele pode olhar Ping Identity, ele pode olhar N serviços de diretório. Então, ele é um cara mais genérico, digamos assim, mas, mais uma vez, o objetivo dessas duas soluções é exatamente a mesma, que é a elevação de privilégios dos servidores. Por isso que a gente está em reta final aqui, até o final do ano, isso aqui vai ser integrado, vai virar um produto só e vai se chamar Server PAN. Hoje, se você compra, por exemplo, 100 licenças de Server Suite, ela é uma licença híbrida. Se você quer botar, sei lá, 80 Server Suite, 20 Cloud Suite, você bota. Se quer botar 50, 50, você bota. 70, 30, você bota. Então, em termos de licenciamento, isso já está flexível. O caminho que a gente está agora é, até o final do ano, juntar isso num produto só. Tá? E, por último, a gente tem o Privilege Manager. Deixa eu pegar aqui, estou me enrolando um pouquinho com esse GoToMeeting, mas foi. Privilege Manager. O conceito desse cara é o mesmo, a elevação de privilégio, só que para estação. Tá? Então, o mesmo conceito. Eu recebi, por exemplo, quando eu entrei na Delinea um ano atrás, eu recebi um laptop, um Dell desse Windows da Delinea, normal, todo mundo tem aí. Eu fui instalar o iTunes, eu uso o iPhone, fui instalar o iTunes, pá. O iTunes, por debaixo dos panos, o iTunes era uma aplicação aprovada dentro do Privilege Manager que está dentro da Delinea. Então, para mim, pareceu como se eu fosse um usuário com direito de administrador na máquina. Eu não tenho. O iTunes era uma aplicação pré-aprovada pela Delinea. Tá? Então, para mim, foi transparente. Instalei como se eu tivesse administração. Eu fui instalar um outro software, de um driverzinho, de um pointer que eu tenho, ele apareceu um pop-up. Essa aplicação não é conhecida pela companhia, não é pré-aprovada, não é aprovada pela companhia. Coloque aqui a justificativa e envie para a gente avaliar e ver se aprova ou não aprova. Enviei, sou um cara de vendas, estou sempre na rua, preciso do pointer funcionando.
Aprovaram, você roda de novo, instalou. E, claro, tem aplicações não aprovadas. O cara vai tentar instalar um ransom, ele vai nem perguntar por quê, já bloqueia e acabou. Então, mais uma vez, essa solução tem uma camada de segurança muito grande, mas aqui nessa solução específica tem uma outra camada muito interessante, que é aliviar a carga do pessoal de TI. E pensa só, o que você faz em empresas grandes? Você não dá direito de administrador para as workstations para os colaboradores. É porque é perigoso, sei lá, o cara leva para casa, o filho bota um joguinho que tem um ransom, que não sei, quem entra dentro da rede, o movimento lateral já era. Então é um negócio muito perigoso você dar direito de administrador para workstations de colaboradores. Só que o cara aí, pô, eu preciso instalar o software, tá bom, então leva para TI, abre um ticket, vai o cara lá, instala. Aí outro cara precisa de outro trabalho, leva para TI, não sei o que, etc e tal. Então você gera uma carga de trabalho muito grande quando você toma uma decisão dessa de tirar o direito administrativo do workstation do colaborador. Com o Privilege Manager, você automatiza isso. Porque você já criou uma lista aprovada, uma lista... Você tem uma lista aprovada, uma lista negada, e o que está no meio do caminho, você pode gerar um fluxo de aprovação. E você vai populando esse fluxo de aprovação, você pode popular também o que é aprovado e o que não é aprovado. Com o tempo, você vai automatizando mais ainda. Tá? Então, é uma solução bem interessante. A inclusive, vendeu um projeto já incluindo o Privilege Manager, exatamente por causa dessa pegada. Tá? Eu não enxergo aqui se tem alguma dúvida. Você consegue me responder, Alessio? Eu acho que a gente falou todos, viu? Vamos seguir, eu vou revisar aqui. Tá bom. Se qualquer coisa me interrompe aqui. Deixa eu apagar aqui. Beleza. Beleza. Seguimos. 1, 2, 3. Pronto. Agora, a gente falou de dois tipos de solução, né? De PAN e de elevação. A gente criou meio que um modelo de maturidade, né? Que é a jornada do cliente que não tem nenhuma solução implementada até a jornada para chegar num PAN completo, né? Como é que a gente entende isso? Fase 0 me parece óbvio para todo mundo. É o cliente que não tem nada de PAN implementado. Então, a primeira fase é para entender, aí por diversos motivadores, seja por auditoria, seja porque sofreu um incidente, ou seja, que realmente ele percebeu, olha, estou vendo o cara aqui do lado, teve um ataque, eu preciso me proteger para não acontecer o que aconteceu com o cara aqui do lado. Então, entender que eu tenho um problema, que eu preciso gerir essas contas privilegiadas e eu preciso montar um plano de ação para isso. Chegamos na fase 1. Qual é a fase 1? Bom, beleza, eu não tenho nada. O que eu preciso fazer? Discovery de contas privilegiadas. Então, primeiro passo, eu vou identificar as contas privilegiadas que eu tenho, vou introduzir o modelo de cofre de senhas, vou botar essas credenciais lá dentro, aí faço todos aqueles controles que a gente já comentou bastante. MFA para entrar no cofre, MFA para entrar no segredo, visibilidade, relatório, auditoria. Linux, por exemplo, se eu lanço uma sessão de Linux, eu consigo gravar os metadados, eu faço search por comando, por exemplo. Consigo no cofre, consigo limitar comando Linux, por exemplo. Você consegue fazer bastante coisa já. Então você já cria aí você já começou a ter uma estratégia de PAN definida. Você já está, como diz aqui, adicionando visibilidade de relatórios, introduzir o conceito de vaulting, estabelecer privilégios de workflow para contas remotas e locais. Então, você pode ter, por exemplo, um terceiro que vai fazer uma manutenção no teu servidor. Você pode criar os workflows de aprovação, as políticas de gravação, etc., para que o trabalho do cara seja monitorado. Você pode acompanhar o cara em tempo real. Você abre uma janela na tua estação, acompanhando o que o cara está fazendo. Um cara mexeu o mouse, você vê, por exemplo, no RDP. Se você não concordar com o que o cara está fazendo, você aperta o botão, você encerra a sessão, rotaciona a senha e o cara não consegue acessar mais. Então, você cria vários mecanismos já no Foundation aqui, vários mecanismos de PAN. Tá? Próxima fase, não, beleza, já tenho meu cofre, já entendi quais são os pontos críticos porque me fazem necessidade de um controle de credenciais privilegiados. Qual é a próxima fase? É o Zero Trust. Tá? O que é o Zero Trust? Se o negócio me ajudar aqui, tá aqui. Então, Zero Trust aí sim. Agora, eu vou fechar mais o circo. Estou fechando mais o circo. Tá? Então, agora, eu vou eliminar as contas admin acesso aos servidores. Tá? Eu vou usar os usuários, entre aspas, réis mortais, só para conceder
acesso a ele só ao que ele precisa, na hora que ele precisa. Então, a gente chama isso aqui de o Just-in-Time Privilege. A gente elimina as contas de admin, mais uma vez. Todo mundo vai utilizar sua conta normal e o que você vai poder fazer ou não está de acordo com a política da solução. A gente já introduz o conceito de elevação de privilégio. Tá? E a gente vai começar a mexer com as contas locais. A solução de elevação de privilégio, o enforcement dela é feito em nível de host. Tá? Então, só um adendo aqui. Quando a gente fala de cofre, por exemplo, a gente não precisa de agente nas máquinas. Por quê? Porque o próprio conector nosso faz o lançamento das sessões e você não precisa colocar nada na sua máquina. Na solução de elevação de privilégio, sim. O controle é feito no nível do host, não tem jeito, você tem que colocar um agente instalado para que faça valer as políticas. Tá? E claro, como a gente comentou, o mundo de DevOps, pelo amor de Deus, não chumem credencial em código, faça uma chamada para o cofre. Então aqui a gente chegou no modelo, de fato no modelo de Zero Trust. Vou exemplificar um pouco a diferença entre a fase 2 e a fase 1. Vamos supor que eu quero acessar um RDP, um Remote Desktop, que eu tenho só o cofre. E aí eu digo não só a Deline, eu digo todas as soluções de cofre. Entrei, fiz MFA, entrei no cofre. Tenho direito ao meu cardápio de segredos, entrei no meu segredo. Fiz o workflow de aprovação, estou com gravação de sessão e estou com uma pessoa acompanhando em tempo real. Mas eu tenho uma sessão de privilégio full. Eu tenho um RDP com full de privilégio. O que isso quer dizer? Se eu instalar um ransomware, vai instalar. Eu estou sendo monitorado, eu estou sendo auditado, provavelmente 1 minuto depois eu vou ser demitido, vou ser preso, enfim. Mas eu consigo instalar um ransomware. Tá? Claro, para o cara chegar nesse nível, o cara tem que ser muito... Lembrando que o cara passou por uma série de controles. Então é um caso extremo isso acontecer, mas é para exemplificar. No caso da elevação de privilégio, ele não consegue. Por quê? Vamos voltar ao exemplo do Apache. Ele só tem privilégio para executar o Apache. Se ele tentar botar o ransomware, ele não vai conseguir, porque ele não tem privilégio para isso. Tá? Então, para que fique exemplificado bem aí a diferença, o nível de segurança. Por isso que a gente diz que a elevação de privilégio, a gente diz que é a fase 2. Tá? É uma granularidade maior. E, claro, focado em servidores. Né? Então, você não consegue instalar, por exemplo, o Server Suite num ativo de rede, por exemplo. Então, esse cara é focado em servidores. Aqui o cofre é mais genérico. Você pode botar tudo que você quiser aí, que tem alguma interface, seja web, seja não sei o que, você joga aí dentro, você consegue jogar para dentro do cofre. Tá? Por último, aí sim, já tem um PAN muito bem definido, já tem um comportamento muito bem definido, aí sim você chega na última fase, que é a adaptativa, que basicamente aqui aí é onde entra muito bem as ferramentas, o Privilege Behavior Analytics e o... Eita, agora não vai de nenhum. Foi. Então aqui, beleza, já tenho minha base de dados muito bem definida, já tenho minhas políticas muito bem definidas, já tenho um comportamento muito bem definido, aí sim a solução de análise comportamental de conta de serviço vão funcionar muito bem para você. E aqui é a fase onde você está mais proativo e você está com um universo de PAN bem coberto. Dúvidas aqui? Estamos tranquilos, pessoal, até agora. Não tem mais nenhuma dúvida, não? Não, pode ficar à vontade, viu, pessoal? Quem tiver dúvida... Aproveita. E seguindo aqui, então, transformando isso em produto, isso aqui é o portfólio da Deline. Tá? O que a Deline está oferecendo? Qual é a visão da Deline e para onde é que a gente vai, tá, com esse portfólio todo? A gente está juntando isso tudo numa única plataforma. A gente chama de Deline Platform. Faz sentido, né? Então, basicamente, hoje, a Deline Platform ela não é um produto. Ela é uma arquitetura nova, muito focada em nuvem, onde cada solução dessa vai ser como uma parte da plataforma. O que você ganha com isso? As soluções vão ser muito mais integradas, já são, na verdade, a plataforma já está no ar. As soluções são integradas. Exemplo, antigamente, quando produtos eram separados,
eu conectava o Secret Server no AD, depois eu conectava o Server Plan no AD e conectava o Privilege Manager no AD. Agora não, você conecta a plataforma no AD. O que você botar em cima dela já está integrado. Então, o cliente quer começar, por exemplo, na fase 1, botei o Secret Server junto com está rodando dentro da plataforma. Beleza, estou bem implementado, tal, rodou. Quero dar o pulo para elevação de privilégio. Quando ele botar o Server Plan, já tem meio do caminho andado. O Server Plan pode consultar segredos do Secret Server. Então, você tem hoje, de fato, isso está muito alinhado com a visão do Gartner também, que o PAN não sejam soluções independentes. Que esse mundo de PAN seja uma solução integrada numa tela única. Aí que entra a plataforma da D-Linea e aí que o mercado está comprando muita gente. Isso é um diferencial gigantesco também. Lembra que eu reforcei bastante aqui qual o principal diferencial da D-Linea? Eu não falei de preço, falei de performance. O que eu falei? Arquitetura. A nossa arquitetura é muito simples. Implementar, assim, traz tanta coisa boa com isso. Nossa implementação é mais simples, o tempo é mais curto, a percepção do cliente é melhor, a interface é muito boa, enfim. Então, a gente até diz, a palavra até difícil de traduzir, né? Mas a palavra mágica que a Adelina usa é seamless, né? Que é como se as coisas fossem imperceptíveis. Assim, tem muita coisa rodando por trás, mas do ponto de vista do usuário é quase que imperceptível, né? Então, esse é assim, é o nosso objetivo, né? Criar a plataforma e da forma mais assim mais imperceptível possível, digamos, a gente não quer ser uma barreira para a produtividade. A gente quer gerar tudo isso, auditoria, segurança, sem ser uma barreira de produtividade. Continuando aqui. Tá? Aqui é um resumo do que a gente comentou, tá? Resumindo aqui, fácil de usar, fácil de escalar. Esse caso da rede lá, dessa rede de Minas Gerais foi um exemplo clássico disso. 1 ano e meio tentando implementar outra solução, não conseguiu. A gente, em 3 semanas, botou no ar e tiramos o pedido. Fecharam com a gente, porque o cara viu valor demais na facilidade e na solução. Tá? Rápido retorno de investimento, claro, você tem uma arquitetura mais simples, você não precisa tanto de... você não precisa contratar tanto serviço de fábrica, enfim. A gente consegue fazer uma implementação mais simples e, no fundo, o valor agregado, não só o valor de produto, mas o valor do entorno, o valor periférico, né, que é homem-hora, servidor, etc., a gente consegue chegar de uma forma bem agressiva. Tá? Por último, inovadora da nuvem. Né? Isso é importantíssimo. Talvez a gente seja o fabricante esteja mais alinhado com o discurso de nuvem. Mais uma vez, temos versões também on-prem, mas na nuvem a gente consegue gerar mais valor para os clientes. Tá? Somos líderes do Gartner, Forrester, enfim, outros institutos. Em 2021, tivemos mais de 1.000 novos clientes, o número de 22, tá? Então acho que foi 1.300, mais ou menos. Tá? Avaliação CSAT 4.8 de 5. A gente tem muita avaliação do Gartner, isso é muito importante, tá? Porque esse número de 700 já está em quase 1.500. Isso é importante falar, porque quando a gente avalia o Gartner, você vê de repente uma solução que está com tudo nota máxima, você vê tem uma avaliação. Quer dizer, sei lá, o pai do dono da empresa que botou lá para ajudar o filho dele. Brincando aqui, mas você não tem um nível assim de confiança das avaliações. Quando você tem mais de 1.000 avaliações, pô, realmente, isso aqui é uma informação que eu posso usar com mais relevância. Né? Integrações, né? Por último, né? Não comentamos isso, mas a gente integra com CIEM, integra com HSM, a gente integra com... Tem um site chamado docs.delinea.com que tem muita informação de integração e recomendo fortemente que vocês deem uma olhada. Tá? Ademais, opa, peraí, eu estou apanhando muito aqui desse... Alguns clientes que a gente tem na América Latina, você vê que tem uns nomes bem interessantes aí, seja por elevação de privilégio, seja por cofre. Alguns casos interessantes, a Ualá, por exemplo, é uma startup argentina, é uma empresa que surgiu bem com o conceito de cloud, né? Então eles compraram tudo cloud nosso, estão felizes da vida. Banco Macro, o maior banco da Argentina, Equatorial Energia, bem grande.
Bradesco dispensa palavras, Itaúsa dispensa palavras, Via Varejo. Via Varejo usa as duas soluções, por exemplo. São Pablo, muito grande no México. C&A, T-Systems. T-Systems, o cofre deles é o nosso. IBM também, o cofre da IBM é nosso também. Enfim, não tem Renner. Renner é elevação de privilégio, por exemplo. Tem bastante coisa interessante, clientes bons financeiros, de retail, farmacêuticas. Quer dizer, quando eu vim da outra empresa, você tinha uma divisão muito assim definida por vertical, né? Gestão de identidade é uma coisa que assim transcende isso, é meio que comum para todo mundo a gestão de identidade, né? Então, tudo que é vertical compra esse tipo de solução. Sem contar que a gente está terminando agora a implementação em um grande cliente aqui na nossa região, que logo será um case publicado por nós também. Tá? Ainda a gente não pode falar, mas por estar na fase de término de implantação, mas bem em breve vocês verão aí nas redes sociais da IN esse case aí compartilhado com vocês. Tem um espacinho aqui, a gente bota um espacinho aqui para... Isso aí. Tem bastante cliente, cara. Então a gente está com um número bom aqui, sair falando um pouco. A gente está atingindo aqui na América Latina o que a companhia espera da gente, a empresa está crescendo. O mercado viu bem a fusão da Centrify com a Taicote, tornando-se a Delino, então o momento está muito bom. E é isso. Por aqui encerro. Mais uma vez, obrigado por investir um pouco de tempo na gente. Fico à disposição para apoiá-lo, para tirar qualquer dúvida, para conversar sobre qualquer necessidade que vocês tenham. Passo aí para o Alessio para a conclusão do webinar. Mais uma vez, obrigado, pessoal. Obrigado. Juliano, queria agradecer aí você, tá? Obrigado aí a você e a Adeline por toda essa parceria, por ter trago a informação bastante relevante aí para o nosso público aqui, né? E abro novamente aqui a vocês as perguntas, né? Fiquem à vontade aí para fazer as perguntas. Se eu não fiz alguma pergunta, é o momento de me mostrar aqui que eu refaço aí para o Juliano para a gente estar respondendo, tá? Enquanto vocês vão se programando aí, vou abrir aqui a sessão para a Gisele. A Gisele vai nos apoiar aí com um sorteio, tá? Ela vai explicar a vocês aí como que vai funcionar aí, tá bom? Gisele, tá por aí? Sim, bom dia a todos. Vamos lá. Vou compartilhar uma tela. Haverá duas maneiras de pegar e entrar nessa tela para concorrer. Uma será através do QR Code e outra será através de uma URL que tem um PIN. Deixa eu compartilhar a tela para ficar mais fácil. Eu acho que eu tenho que passar para você o controle? Acho que eu consigo. Conseguiu? Sim, estou vendo já sua tela, Gisele. Do QR Code? Vamos sim. Perfeito. Então, haverá dois momentos. Uma nessa tela que tem o QR Code, haverá a necessidade de colocar o nome e o e-mail corporativo, por favor, porque através desse e-mail corporativo o Alessio vai conseguir entrar em contato até mesmo com o sorteado para conseguir o envio da Alexia e também para a gente ter a rastreabilidade das pessoas que participaram desse evento, né? Então, por favor, pode entrar. Acho que ainda não teve nenhuma pessoa que entrou. Então, vai ter o momento agora do nome e do e-mail. Pode, por favor. Conseguiram. Então, aqui está o URL. Isso. E o QR Code. 5 pessoas. Na próxima tela, vai ter a necessidade de pegar e colocar o nome que vai ser exibido também no sorteio. Então, eu peço gentilmente que coloque o mesmo nome no momento que vocês fizerem a inscrição agora. 11. Quando o Alex falar que pode dar o início, a gente parte para a próxima tela. Tá. É só reforçar aqui um pouquinho, enquanto o pessoal vai se cadastrando aí. Esse webinar ele será gravado, tá, pessoal?
Ele vai estar disponível em nosso canal do YouTube, então caso precisem revisar e buscar novas informações, fiquem à vontade. E também convidá-los também a seguir a gente nas nossas redes sociais, né? LinkedIn, Instagram. A gente sempre tem colocado conteúdos lá, sempre estamos participando, tá bom? Bom, acho que agora a gente pode seguir. Passando para a próxima tela. Agora na tela de vocês vai aparecer uma tela que vai dar, não sei se mudou a tela para vocês, que vai pedir o nome. Apareceu? Ainda não? Gente. Pronto. Essa tela sim. Vamos lá, agora é a hora da verdade. Desejo aí boa sorte a todos, viu? Como que vai funcionar, pessoal? A gente deve enviar, se for aqui em Goiânia, é bem provável que eu vá visitá-lo, entregá-lo em mão, ou então a pessoa quiser vir aqui no escritório, fique à vontade. Mas se for fora de Goiânia, aí a gente envia via correio, tá? Ah, Vou entrar só também. um detalhe, tá? É válido somente para clientes. A equipe da IN, caso apareça aí, não ganhará, tá? Eu cadastrei, tá? Vou tentar, tá? Não vale. E nem da Apple Digital. Acho que não tem É nenhum aqui. isso. Não tem Parece ninguém da Brasil Apple aqui, isso, não. o modo É, aleatório. se tiver um daim aí, a gente depois refaz o sorteio aqui, Gisele. Então tá. Agora posso dar o start do sorteio? Acho que deu 20, bateu 21, 22, 21. Só dá o ok, Alessio, para dar o ok. Go ahead. Gabriel Gabriel Silva. vai aparecer na tela também da pessoa que foi sorteada. É alguém da IN? Deixa eu só ver. Tem um e-mail para a gente? No relatório que eu puxo aqui em seguida, eu apresento para ti o e-mail. Deixa eu parar aqui para apresentar, para não mostrar os e-mails das pessoas. Só um Tá. momento. Isso, por favor. Só um minutinho, pessoal. Ô, Gisele, acho que é o Gabriel aqui, é um dos nossos analistas. Vamos só tirar o nome dele então e refazer o sorteio. Sim, vou apresentar a tela novamente, que não Tá foi um bom. e-mail corporativo também. Isso. Aí. Vamos novamente. É a chance. Está aparecendo na minha tela? Tá sim. Pessoal, vamos lá, por gentileza. Novamente, quem puder. Por favor, e-mail corporativo. Nada ainda.
pessoal ainda está aí, conectado. Estão indo. 2. Ah, se o pessoal não quiser ganhar, eu fico à disposição também. Aí não vale. Agora está subindo novamente. Acho que foi, acho que a gente pode seguir para o próximo passo, Michele. Perdão, Gisele. Vamos lá para os nomes. Aí, agora acho que vai. Acho que pode seguir agora, vamos lá. Vamos lá. Quem é o revelar? Tarará. Hora da verdade. Marcondes Silvas. Bacana, Marcondes não é daí não, esse eu te afirmo. Tá Marcondes, certo. então eu vou pegar o seu e-mail aqui, a gente vai fazer contato, tá? E pessoal, agradeço aí a todos vocês, tá? Foi um prazer estar aí com vocês e, e é isso aí. Obrigado, Gisele, obrigado, Juliana, ou Juliano. E vamos lá. Um abraço a todos. Até mais. Quero vocês. Ó, Tchau, obrigado. tchau. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.